Olá pessoal, tudo bem? E por fim, para os nossos alunos dos nonos termos do curso de Direito da Unifil, chegamos aqui à nossa última videoaula que trata justamente dos embargos de terceiro. Falávamos na aula anterior sobre os procedimentos especiais, restava-nos aqui então agora, dentro daquelas prováveis ou aquilo que comumente é objeto de análise em exame de ordem, falarmos dos embargos de terceiro. Pois bem, começamos com aquela antiga distinção, dentro daquilo até mesmo que o próprio professor Cândido Rangel de Namargo sempre nos trouxe, né, de que terceiro é aquele que não é parte no processo, alguém estranho ao processo. Terceiro é o não parte, ou seja, ele é o não parte, ele não tem nada a ver com a demanda, certo? Aí, de repente, o que ocorre? Em virtude de uma decisão judicial, esse terceiro, que não é parte, que não tem nada a ver com o processo, como regra, salvo algumas situações especiais que o próprio Código nos traz, ele sofre uma constrição ou uma ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato judicial constritivo. Motivo pelo qual ele poderá requerer o seu desfazimento ou inibição via embargos terceiros. Então, é aquela regrinha básica que vocês já ouviram falar anteriormente. Tem lá autor contra réu, autores contra réus, autor contra réus, etc. Sujeitos ativos e passivos estão ali na sua demanda e, de repente, é proferida uma decisão e essa decisão afeta bem ou direito de terceiro. Certo? Estranha essa relação jurídica processual. Esse terceiro, objetivando desfazer esse ato, ele ataca o ato jurisdicional. Objetivando então que esse ato seja desfeito ou que ele cesse os seus efeitos, ele opõe os chamados embargos de terceiro. Então, esse é o objetivo dos embargos de terceiro: livrar bem pertencente a um estranho, ali de que sofra constrição ou ameaça de constrição. Então tem um caráter preventivo e um caráter repressivo. Tanto da ameaça quando ela também já ocorre. Como no caso como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, ou seja, um bem sofreu uma constrição judicial indevidamente, esse bem pertence a terceiro, esse terceiro vai a juízo buscar livrar essa constrição. Sempre lembrando que constrição é o modo pelo qual o titular da coisa perde a faculdade de dispor livremente do bem. Ele perdeu, esse bem foi constrito em virtude dessa decisão judicial. É claro que nós temos aí várias definições sobre o tema, né? Mas a sua natureza jurídica é de um procedimento especial do processo de conhecimento. É uma tutela de conhecimento, um procedimento especial para buscar, então, em juízo, demonstrar que aquele seu bem ou direito não deve estar sujeito àquela construção judicial e foi constrito indevidamente. Ok? Os embargos terceiros estão previstos lá no artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? Então, o que já fica desde já na mente de vocês é que você tem que demonstrar na sua petição inicial a sua qualidade de terceiro e que aquele bem ou direito, certo? Não deve estar sujeito à constrição judicial. É esse o objetivo primordial nos seus embargos de terceiro. Então aí nós passamos já para o tópico seguinte, é como identificar a peça processual. O examinador apresentará no enunciado a existência de uma demanda e que nessa demanda houve uma constrição judicial, seja essa demanda de conhecimento ou executiva. Nós podemos, então, ter uma constrição de um bem de terceiro no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução de título extrajudicial. Certo? Os embargos de terceiro é um procedimento de conhecimento especial, mas a constrição pode ocorrer no processo de conhecimento, certo? Comum ou especial, no cumprimento de sentença ou na execução de título extrajudicial. Então, qualquer desses procedimentos que houver uma constrição indevida de bens ou direitos de terceiro, cabível esse terceiro, então, opor os embargos
para livrar esse bem, então, dessa constrição. Então aí, esse terceiro que não é parte do processo, o enunciado vai trazer que há um procedimento de conhecimento, ou de sentença ou de execução de título extrajudicial, onde foi proferida uma decisão que acarretou a constrição ou ameaça de constrição um bem a terceiro. Esse terceiro, então, está legitimado a opor os embargos de terceiro para livrar esse seu bem ou direito. Tá ok? Belezinha? Então nós falamos aí da estrutura da peça processual. O endereçamento, que vai lá em cima na sua peça processual. Está lá no ambiente conhecer o modelo, toda a estrutura, o esqueleto, certo? O nosso boneco, muito bem delineado para vocês poderem acompanhar aqui conforme que nós fomos falando, bem como também depois podemos dirimir essas dúvidas em aula telepresencial, bem como também pelos nossos contatos via grupos e WhatsApp. O endereçamento, então, é por dependência os autos em que houve a constrição, nos termos do artigo 676. Então, naquele processo onde foi proferida uma decisão que acarretou a constrição, ou essa constrição está em vias de acontecer. Tem que ter o número do processo, é o número do processo principal onde houve essa decisão constritiva. A identificação das partes aqui é embargante e embargado, ou embargante e embargados, ou embargantes e embargados, certo? Aí vai depender aí se eu oponho contra todas as partes, ou somente uma delas, se porventura foi uma delas que deu causa à constrição e não a outra, ou se for por determinação judicial, mas como regra nós opomos os embargos contra ambas partes originárias do processo principal. Nós temos então os fatos ali e a sua fundamentação jurídica. Você vai trazer, evidentemente, nos fatos a síntese daquilo que foi trazido no enunciado, não podendo você inventar, como já dissemos tantas vezes, né? Ressaltando a impossibilidade de você criar sempre esses dados novos. E na sua fundamentação, você vai ter que trazer essa correlação entre os fatos e os dispositivos legais aplicáveis, se você quiser citar súmulas, leis, precedentes, a simples citação de lei ou a transcrição de texto de lei, já cansei de falar para vocês que não traz pontuação. Você tem que trazer aí dentro daquele princípio da subsunção a demonstração adequada entre os fatos e o pedido, certo? A causa de pedir e o pedido. Mas evidentemente que você vai ter que demonstrar aqui nos seus embargos terceiro a sua qualidade de terceiro, demonstrar que você não é parte, certo? E que aquele seu bem ou direito não está sujeito à constrição, consoante as informações que foram trazidas no seu enunciado, ok? Aí passamos, evidentemente, para a parte final dos embargos, né? E o pedido, né? E mais uma vez ressaltando a necessidade, dentro daquilo que a lei nos fala, da prova sumária da sua posse, do bem ou do direito constrito e da qualidade terceira. A posse sumária, certo? Posse ou domínio. Aqui você pode falar de posse ou domínio, embargo terceiro. Na possessória é só posse. Aqui você pode falar de posse ou domínio. Mas você vai ter que demonstrar isso prima facie. É quase como se fosse você buscar uma tutela de evidências se porventura você for buscar uma liminar. Certo? Você tem que demonstrar prima facie de plano, de pronto, que você tem essa prova de que você é o possuidor ou o proprietário, tem a posse ou domínio do direito, do bem ou do direito constrito da qualidade de terceiro. Ok? E por último, o pedido, está lá o modelo que eu já disponibilizei para vocês, certo? No ambiente conhecer, com a ressalva que no final vocês vão perceber que tem uma coisinha diferente, que é um rol de testemunhas, porque já se objetiva aqui, é a praxe, nos embargos terceiros, nós já indicarmos, se for o caso de ouvir testemunhas, indicar o rol de testemunhas também está aqui já no formato que já é aceito pela OAB FGV. Ok? Beleza? Estaremos à disposição nas nossas próximas aulas telepresenciais para sanar eventuais dúvidas, uma vez que essas videoaulas tem esse intuito de complementar o nosso contato ao vivo, bem como também estaremos à disposição aí para eventuais dúvidas nos nossos grupos de WhatsApp. Encerramos aqui a matéria então desse primeiro semestre de 2020 e
Estaremos sempre à disposição para os nossos alunos aí, para sanar eventuais dúvidas, complementar os nossos estudos, nesse momento tão diferente que nos atingiu nesse ano 2020 por conta dessa pandemia de coronavírus ou Covid-19. Espero que todos estejam bem, que todos os seus familiares também estejam bem, gozando de plena saúde, e torço para que nós consigamos superar essa fase difícil, quer queira ou não, essa fase histórica que nós estamos passando, que tem causado tanta aflição e sofrimento à população mundial. Desejo a todos muita saúde, muita paz e que fiquem com Deus.